Muito obrigado a todos que aqui nesse ambiente virtual dividiram do seu entendimento sobre o como podemos ser cheios do Espírito. E como muitos devem ter percebido pelos comentários no penúltimo vídeo devocional, a resposta sobre o como podemos ser cheios do Espírito não é uma só. Como pode ser visto, os testemunhos são diversos. E algo que foi bom de se notar aqui nesse nosso ambiente foi que não tratamos o Espírito Santo como algo impessoal, uma força, um arrepio, um sentimento, um fogo, um poder, unção. Não. Por quê? Porque o Espírito Santo é uma pessoa. Ele é uma pessoa e não algo inanimado, sem vida. E é muito importante nós nos lembrarmos disso. Porque, sendo ele uma pessoa inteligente, livre, com vontades, então é saudável buscarmos responder o como ser cheios dele a partir dessa realidade. Porque como é que nos enchemos de uma pessoa? Essa linguagem de se encher de alguém não é usual, não é uma expressão contemporânea nossa. Mas o que significaria dizer, por exemplo, que eu devo ser cheio da minha esposa ou que os filhos devem ser cheios de seus pais? Qual seria o sentido bíblico? Se nos voltarmos para o texto de Efésios, capítulo 5, versículo 18, não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Aqui nós vamos perceber que a Bíblia faz uma relação entre a embriaguez e o estar cheio. E algo comum que é dito sobre alguém que está embriagado é que este alguém está sob a influência. No caso, sob a influência do álcool, debaixo da influência. E nessa relação, então, o mesmo aconteceria com uma pessoa cheia de uma outra pessoa. Ou seja, ser cheio do Espírito Santo é estar sob a influência do Espírito, é estar debaixo da influência do Espírito Santo. E se o Espírito Santo é uma pessoa, se ele é um ser relacional, o que fortaleceria a influência da pessoa do Espírito sobre a minha vida seria justamente o meu relacionamento com Ele. Quanto mais nos relacionamos com Deus, mais intensamente vivemos debaixo da sua influência. Porque assim como é impossível não ficar sob a influência do álcool ao ingerir muito vinho, é impossível não ser influenciado pelo Espírito ao se relacionar profundamente com Ele. E como? Como é que nos relacionamos com o Espírito? Isso acontece conforme a peculiaridade de cada pessoa, assim como nós vimos nos comentários. Por exemplo, nem todas as relações entre marido e mulher são iguais. Nem todas as relações entre pais e filhos são iguais. Nem todas as relações entre amigos e amigas são iguais também. Por quê? Porque todos somos diferentes, todos temos as nossas peculiaridades. A interação é dinâmica, a relação é dinâmica. E vai de acordo com a característica única e especial de cada um. Eu mesmo tenho 3 filhos e eu não me relaciono com cada um deles da mesma maneira. Por quê?
Porque cada um deles tem a sua peculiaridade e eu me relaciono com eles, então, conforme essas características especiais que pertencem a cada um. E na relação com Deus, tudo indica também é assim. Por isso que eu não gosto de uma espiritualidade de tamanho único, de uma única proposta relacional que serve para todos. E eu queria finalizar fazendo uma rápida provocação, que eu sei vai gerar mais reflexões e busca, e eu creio que isso seja positivo, porque afinal de contas somos chamados para amar ao Senhor de todo o entendimento também. Mas eu queria finalizar reforçando a evidência de uma pessoa cheia do Espírito Santo, debaixo da influência do Espírito Santo. Porque eu tenho amigos que associam o estar cheio do Espírito com a manifestação de um dom, o de falar em línguas. Eu mesmo tive a alegria enorme de poder experimentar dessa linda experiência e até hoje eu continuo sendo edificado pelos desdobramentos da experiência. Eu até me lembro do relato de um pastor amigo que durante anos buscou a experiência até que um dia ela aconteceu e quando aconteceu ele ficou uma semana sem falar o português. E embora eu concorde que devamos buscar com tudo o que somos as disponíveis riquezas dos céus, eu não creio que seja saudável para os membros do corpo de Cristo impor certas riquezas e passar a rotular membros do corpo como sendo menos ricos por não terem passado por determinadas experiências. Primeiro, a presença do Espírito Santo é uma realidade na vida de todo aquele que crê. Somos selados pelo Espírito na conversão. Ele passa a fazer parte de nós e nós passamos a fazer parte dele quando nos entregamos a Cristo. Então, se você crê em Jesus, se você confia em sua palavra, quando ela diz que Deus se fez carne, que no nosso meio habitou, que ele foi morto em uma cruz pelos nossos pecados, mas ressuscitou ao terceiro dia e que um dia vai voltar para habitar conosco por toda a eternidade, então você é uma pessoa que tem o Espírito Santo fazendo morada em você. Porque só é possível crer em tudo isso mediante a sua influência. Foi o Espírito Santo quem foi enviado após a ascensão do Filho para ser o nosso Consolador, para ser o nosso companheiro, a nossa grande influência. É o Espírito quem nos convence de que Deus é o nosso Abba. É por meio dele que nós provamos essa paternidade de Deus. E embora eu tenha amigos cheios do Espírito que falam em línguas, eu também tenho outros amigos tão ou mais cheios do Espírito que não falam. Se nós lermos o texto em 1 Coríntios 12, 29 a 31, são todos apóstolos, são todos profetas, são todos mestres, têm todos o dom de realizar milagres, têm todos dons de curar, falam todos em línguas, todos interpretam, entretanto busquem com dedicação os melhores dons. Os dons são diversos e são distribuídos conforme o Espírito deseja. E de acordo com o texto, assim como nem todos são apóstolos, profetas, mestres,
realizadores de milagres e curas, nem todos falam em línguas. E um amigo meu de longa data, o Bernardo Shaw, me fez perceber algo em seu mais recente livro, O Enredo da Salvação. E o que ele me fez perceber foi que quando o Espírito Santo encheu a todos, lá em Atos, no capítulo 2, e os discípulos começaram a falar em outras línguas, o texto diz que estavam ali presentes partos, medos, elemitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia, da Capadácia, do Ponto, da província da Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e de regiões da Líbia próximas a Cirene. Visitantes de Roma também, cretenses e árabes. E todos ouviram sobre as maravilhas de Deus em suas próprias línguas, em seus próprios idiomas. E nós sabemos que existe uma razão por trás do fenômeno. No passado, quando o homem, na sua iniquidade, se uniu para fazer o seu próprio nome grande, lá na cidade de Babel, em Gênesis 11, aconteceu uma intervenção divina e essa unidade foi quebrada. As pessoas foram desunidas por meio de diversas línguas. Mas nesse novo momento, quando a promessa de Joel capítulo 2 se cumpre no dia de Pentecostes, com o propósito de fazer o nome do Senhor grande, as línguas então já não mais seriam um fator que traria desunião. E algo bastante relevante que o doutor Bernardo aponta no seu livro é que, em meio a todos esses povos de línguas diferentes, presentes ali em Jerusalém, quando o Espírito enche a todos os discípulos, ali também estavam presentes habitantes da Judéia. Por quê? Por que seria relevante dizer que ali também estavam habitantes da Judéia? Porque no primeiro século, a língua ou o idioma falado na Judéia era o aramaico. A mesma língua que o Senhor e os seus discípulos falavam. E isso significa dizer, então, que alguns dos discípulos não falaram em novas línguas, mas na própria língua materna. Todos foram cheios, mas nem todos falaram em um novo idioma. Por quê? Porque naquele momento o propósito das línguas não era evidenciar o enchimento do Espírito. O propósito dos idiomas era possibilitar que todos os povos ouvissem e compreendessem os maravilhosos feitos de Deus por meio de Cristo Jesus. Puxa, mas e agora? E os outros que falaram em línguas em outras ocasiões? E a língua dos anjos? Isso nós vamos deixar para um outro vídeo. Mas no final do capítulo 12 de 1 Coríntios, o texto bíblico termina com a menção de um caminho ainda mais excelente. E esse caminho ainda mais excelente é descrito no próximo capítulo, no capítulo 13. Lá nos versículos 1 ao 3 e depois ali no versículo 13. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa, como prato ou como o prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas,
Se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo, entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. Versículo 13. Assim permanecem agora estes três: a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Que o Senhor abençoe a todos e sigamos sendo cheios do Espírito, sigamos vivendo sob a influência do Espírito Santo.